Boa noite! Hoje vamos falar sobre ansiedade. Vou falar aqui sobre os 3 aspectos importantes que você precisa conhecer que podem estar afetando a sua vida. Aspectos da ansiedade que podem afetar a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luísa, eu sou psicóloga. Semanalmente venho fazer lives aqui no Instagram com temas mais diversos, mas geralmente abordam a questão da ansiedade e dos relacionamentos. Pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do conhecimento, do que eu sei. Boa noite, Gabriel, boa noite, Sabrina. Aguenta aí que tem algumas perguntinhas que eu vou responder hoje, das que vieram no box, que eu deixei durante a semana, e de alguns directs também que eu já recebi ao longo desses dias. Pessoal, algumas informações importantes para essa live, tá bom? O campo de comentários está aberto, fiquem muito à vontade, na verdade, para deixar sua pergunta, sua dúvida, sua colaboração. Eles são muito bem-vindos e é por meio deles que a gente faz uma live cada vez melhor. O aviãozinho aqui embaixo, ele serve para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, com outros amigos. Então fique à vontade, chama aí quem vai se interessar por esse assunto. A gente vai falar sobre ansiedade. E os coraçõezinhos, deve ter aí embaixo algum canto que tem os coraçõezinhos, e quanto mais coração a gente recebe nessa live, mais alcance vai tendo para outras pessoas, mais pessoas vão tendo conhecimento compartilhado e mais a gente ajuda uns aos outros. Esse é um dos maiores objetivos das lives semanais, é compartilhar conhecimento, entender um pouquinho as dificuldades e ver o que a psicologia, o que eu consigo ajudar. Tá bom? Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos e já vou introduzir alguns assuntos importantes sobre o tema de hoje. Eu vou falar de 3 aspectos da ansiedade que podem interferir na sua vida. A gente tem alguns, eu vou falar de 3, começando pela explicação, que eu gosto muito de ressaltar, de que a ansiedade é um sentimento extremamente normal. É normal, é comum e faz parte da nossa sobrevivência. Então, precisamos sentir ansiedade. O que às vezes é confundido é a ansiedade normal do sentimento, que faz parte da nossa sobrevivência, para a ansiedade que às vezes se torna patológica. Então, a ansiedade se torna, ela não é. As pessoas, então, elas não nascem, elas não começam a ter transtornos de ansiedade, doenças de uma hora para outra. Tem alguns comportamentos, alguns pensamentos que vão sendo desenvolvidos para que ela comece a ter alguns sintomas, ter alguns tipos de pensamentos que entra numa ansiedade patológica. Sintomas, mais um esclarecimento, são importantes para a gente identificar a ansiedade, seja ela normal, seja ela patológica. Os sintomas vão ser os mesmos. O que são sintomas? São aquelas coisas que a gente sente, tanto no corpo quanto em pensamento. Então, a sudorese, né, a mão suando, tremedeira, o coração mais acelerado, falta de ar, ou uma respiração muito ofegante, respiração um pouco mais curta. Isso são alguns sintomas físicos. O que às vezes passa na nossa cabeça que gera uma certa ansiedade também, que é um tipo de sintoma? Muita preocupação, pensamento acelerado, uma dúvida, será que vai dar certo, não vai dar certo? Junto com isso entra um sentimento de medo, será que eu sou capaz? Será que eu não vou conseguir? Sou incapaz? Ai meu Deus, eu precisava ter estudado mais. São alguns dos sintomas, são algumas questões que são comuns de aparecer na ansiedade, seja ela normal, seja ela patológica. Ela sendo normal é porque vai acontecer em eventos muito específicos. Então, eu tenho uma prova muito importante amanhã, eu tenho uma viagem que eu tô esperando há muito tempo, me programei, fiz tudo. Ou então eu vou me encontrar com alguém que eu não conheço, então eu não sei muito bem como é essa pessoa. Essas situações podem gerar ansiedade e ela é normal porque essas situações muito específicas acontecem, você sente, a coisa acontece, né? A situação acontece e eles passam. Às vezes ter um pouco de falta de sono, né? Insônia, dificuldade para dormir, ter muita vontade de comer, e daqui a pouco eu vou responder uma pergunta sobre isso, sobre a vontade de comer, na ansiedade. Enfim,
Tem alguns sintomas também, alguns comportamentos que eles são mais comuns na ansiedade. Então a gente percebe que tá um pouco mais agitado, às vezes a fala também fica um pouco mais acelerada, os nossos pensamentos, tudo isso faz parte da ansiedade. Acontece que quando eles são mais frequentes e mais intensos, então eles não acontecem só por conta de uma apresentação, mas por conta de uma apresentação, por conta de uma conta a pagar, porque um amigo não tá mais falando comigo, porque o meu computador parou. Então, acaba que eu passo a ter preocupações mais frequentes ao longo de dias e essas preocupações podem gerar esses sintomas também porque são da ansiedade. Então, se meu computador parou e eu tenho um trabalho super importante lá salvo e eu não fiz backup, não mandei pra ninguém, meu Deus, né? O que pode acontecer? Então, tô preocupada, tô sem dormir, não sei o que vai acontecer. A gente entra nessa posição de ter medo, de ter incerteza, que é muito comum da ansiedade. E o ponto é exatamente esse. Quando a ansiedade fica cada vez mais frequente ao longo do nosso dia, então é o computador, é a apresentação, é um amigo, é o almoço que eu já tenho que pensar, me preocupar no dia seguinte. E são preocupações assim que ficam na nossa cabeça. São coisas que, ai meu Deus, o computador ainda não resolveu. Nossa, almoço, eu não comprei nada no mercado. Não, mas o computador, nossa, sabe? É um vai e volta intenso das preocupações. E que quando a gente fica muito preocupado, quando tem essas preocupações muito intensas, a tendência é de que esses sintomas sejam cada vez mais recorrentes, os sintomas da ansiedade. Então, por isso, quando a gente está falando desses casos de intensidade nos sintomas, não deixam de ser sentimentos, alguns, né? A preocupação, o medo. E quando a gente tem uma intensidade e uma frequência maior, a gente pode entender que a gente está falando de casos patológicos, que pode vir a ser um transtorno de ansiedade generalizada e que, nesses casos, a ajuda de profissional é extremamente importante para que essa pessoa aprenda a lidar com tantos sentimentos, com tantas preocupações, com tanta coisa na cabeça. Porque é importante, né, gente? A gente não sabe lidar com isso o tempo todo, a gente cansa. Tanto que existem muitas dicotomias, assim, nossa, eu tô extremamente cansada de pensar em tudo isso, mas eu não consigo dormir. Eu perco a concentração, minha memória foi lá pro espaço, então, sabe, é muito complicado. Mas, felizmente, tem solução. Então, falei um pouco sobre o que é ansiedade, sobre o que é esse quadro mais patológico, mas hoje eu vim falar sobre 3 aspectos importantes, independente se ele é de um quadro mais patológico ou de um quadro mais ansioso. Tô falando de quadro mais normal. Tô falando de aspectos que são frequentes na ansiedade e que, dependendo, eles podem sim precisar de um pouco mais de atenção. Começando pelo negócio chamado humor. O humor é como é o nosso estado, é como estamos nos sentindo. Tá muito associado com o ponto 2 que eu vou falar já já. Mas o humor nem sempre é rir, nem sempre é estar feliz. A gente tem essa associação na palavra porque o humor por si só é um gênero que é associado à comédia, à felicidade. Só que quando a gente tá falando de humor dentro de um aspecto clínico, né, mais generalista, o humor é como a pessoa está. É tanto que é muito comum dentro da área clínica a gente falar que a pessoa está com humor rebaixado. Ou seja, uma pessoa que está um pouco mais introspectiva, um pouco mais triste, pode estar um pouco mais quieta, ela tá com humor rebaixado. E pode estar também com humor mais elevado, é aquela pessoa que está mais satisfeita, feliz, quer compartilhar coisas, pensamentos. Então, o humor, não necessariamente, ele tem que estar associado a risadas, a felicidades, porque, como eu falei, a pessoa pode estar com o humor rebaixado. Então, falando um pouco sobre como essa pessoa está, qual que é o humor dela hoje, qual que é o humor dela agora. Falando de ansiedade, o humor pode variar muito, porque a gente tem que sempre lembrar que a ansiedade está muito associada às preocupações, aos medos, às incertezas. No quadro de ansiedade, não só no quadro de ansiedade, mas seres humanos gostam de ter certeza, gostam de saber o que vai acontecer, quando, como, onde, porquê. E quando a gente se depara com a incerteza, com não saber, isso gera uma
aflição, uma angústia. Para algumas pessoas, a angústia vem, sente e vai embora. Para outras, a gente remói e fica ali, meu Deus, e agora? E agora? Como é que vai ser? E aí é que a gente entra nos quadros de ansiedade. O humor, então, ele pode variar muito, porque a gente está falando de preocupações. E se a gente está falando, então, de uma ansiedade patológica, por exemplo, o humor pode ser muito variável ao longo dos dias, né? Porque eu estou falando de quadros, então, que às vezes os sintomas, a ansiedade é mais intensa. Então, ao longo dos dias, ao longo de um dia, eu posso estar muito bem, posso estar muito mal, posso estar super satisfeita, depois super preocupada, porque eu não sei muito bem que tipo de preocupação, que tipo de sentimento eu vou ter. Então, agora eu acordei e tá tudo bem, resolvi meus problemas, só que daqui a pouco pode surgir uma conta que veio muito mais alta do que eu esperava e, meu Deus, meu mundo caiu. Então, é esse tipo de questão. E que isso pode ser extremamente natural, gente, na vida de qualquer pessoa com ou sem ansiedade. Tô só citando que, com quadro de ansiedade, isso é um pouco mais perceptível. Justamente porque o humor está muito relacionado ao sentimento, que é o segundo ponto. Os sentimentos da pessoa com ansiedade variam bastante. Uma coisa que eu quero lembrar aqui é que, como eu falei que varia, né? Às vezes eu tô muito bem, às vezes não tô, por conta da preocupação, por conta das certezas que eu preciso ter de como é que eu vou lidar com essas questões que eu tenho hoje pendentes. Algumas pessoas podem entender, então, que eu tô falando de quadros bipolares. O que é a bipolaridade? São os extremos. Bi, né? Que são dois polos. Então, polo positivo, polo negativo, polo feliz, polo triste, polo introvertido, polo extrovertido. Não é isso. A pessoa ansiosa não necessariamente é uma pessoa bipolar por conta dessas oscilações. É tanto que no quadro da bipolaridade, a gente é um quadro mais complexo e a gente precisa entender as fases que são muito comuns. Então, geralmente, tem dias de mania, né, que é o polo muito positivo da felicidade. Tem dias da depressão, que é o outro polo, que é o mais introspectivo, que é um pouco mais triste. Então, não se trata disso. Se trata de oscilações extremamente naturais que a gente pode ter ao longo do dia. É tanto que não é incomum, não é um problema a gente acordar bem, satisfeito e dormir extremamente bravo porque alguma coisa aconteceu. Só que dentro daquilo que eu consigo controlar, do que eu não consigo controlar e muito mais de como que eu tô lidando com esses sentimentos. A questão da ansiedade é porque muitas vezes os sentimentos de preocupação, de angústia, eles são um pouco incontroláveis. Então, tipo assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E não necessariamente todas as pessoas têm esse tipo de relação, entende? Quem tá comigo aqui até agora, até agora aqui, tá fazendo sentido? Quais são as dúvidas que apareceram? O que vocês querem questionar, comentar? Por enquanto eu vou seguindo, mas fiquem à vontade, tá bom? Então, complementando o segundo ponto que eu falei, que são dos sentimentos. Que sentimentos e humor estão muito próximos, né? É o humor exaltado, humor rebaixado, junto com o que eu sinto. Os sentimentos, alegria, tristeza, frustração, decepção, angústia, frustração, enfim, a gente tem uma infinidade de sentimentos e que, dependendo da nossa reação, a gente pode vir a ter um humor mais elevado, mais rebaixado. Isso é extremamente natural. O que é importante saber em relação a sentimentos? Como que eu lido com esses sentimentos? Eu tô extremamente preocupada. E aí? Essa preocupação pode ser tanta a ponto de tirar meu sono, a ponto de abaixar minha autoestima, a ponto de não acreditar no que eu sou capaz. Por exemplo, eu achei que eu iria conseguir fazer algo que já tinham me falado que era fácil. Eu fui lá, fiz, só que não deu certo. Então eu já começo a pensar que eu não sou bem capaz, né? Porque se era fácil eu poderia conseguir. Então, se eu não sou capaz, eu começo a questionar o que eu consigo, porque as coisas fáceis eu não consigo. E dentro desse cenário também, eu posso começar a me culpar
pelo erro que eu cometi. Porque como que eu fui capaz, então, de fazer uma burrada ou uma bobagem tão grande, sendo que ela era tão fácil? E dentro disso, só para acompanhar aqui o meu resuminho, eu posso começar a pensar que esse erro, que é um sentimento muito comum das pessoas com ansiedade, elas acharem que o erro é muito grande a ponto de não ter solução, a ponto de não ter desculpas e a ponto de não ter forma de resolver. Errei, e é tanto que elas tendem a ter muito medo de errar, de dizer não, de não serem aceitas, porque como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa negativa? Então o erro, ele vem permeado dessa dúvida, dessa incerteza, e é como se de fato não pudesse acontecer, porque eu não vou saber resolver, não vai ter solução, eu vou ser julgado o resto da vida, as pessoas não vão mais concordar e aceitar comigo, vai ser um horror. Então isso perpassa muito a cabeça de pessoas ansiosas. E o sentimento de preocupação, de infelicidade, de tristeza, de angústia, que acompanha o que eu falei um pouco antes, da baixa autoestima, que a gente começa a se questionar tanto do que eu sou capaz, do que eu consigo, do que eu não consigo, que, na verdade, eu acho que não dá pra fazer nada. Eu não consigo dizer não, eu não consigo aceitar que um erro é algo normal, eu não consigo pensar em colocar a minha opinião, porque dependendo do que eu vou falar, eu vou estar desagradando as pessoas, isso também não pode acontecer. Então acaba tendo muitos sentimentos, às vezes, negados internamente, e consequentemente a autoestima pode abaixar. Agora, uma questão que eu quero levantar aqui é se de fato os problemas não tem solução. De fato, tem alguma coisa que a gente não consegue resolver. Será? Será que a gente não pode pedir ajuda? Será que a gente não pode pedir ajuda no sentido até, às vezes, de pedir opiniões do que fazer? De repente, é uma situação que eu tô precisando de dinheiro. Eu não sei como ganhar dinheiro, não sei como fazer dinheiro. Será que eu não posso pedir a opinião de alguém? Como é que você faria para ganhar dinheiro? É uma opinião, é uma ajuda. Só que essas pessoas tendem a achar que elas não podem fazer isso, por de vários motivos. Mas entram todos os sentimentos. Certo, Sabrina, que tá aqui comigo. Outro sentimento, que não é bem um sentimento, assim, mas é algo muito comum dentro desse quadro de ansiedade, é a necessidade do controle, que tem tudo a ver com o que a gente fala sobre as preocupações, as incertezas. Porque se as pessoas, elas sabem o que vai acontecer, se é um ambiente, se é uma situação controlada, tá tudo bem. Estou ótima, não há problema nenhum. Mas se de repente nesse caminho acontece alguma coisa, algum imprevisto, acabou. Lascou, não sei como é que vai ser mais. E agora, o que eu faço? Medo, falta de ar. É mais ou menos esse o cenário que costuma ser comum com pessoas com ansiedade. Só que a vida é isso, né? Nem sempre a gente tem controle de tudo que acontece. Nem sempre a gente sabe com certeza o que vai acontecer ou não, o que dá pra contar de fato ou não. E a vida é isso. Às vezes a gente tá aqui achando que vai encontrar alguém, de repente essa pessoa precisa desmarcar porque aconteceu um imprevisto e eu não encontrei mais quem eu achei que eu iria encontrar. De repente eu penso que eu vou almoçar alguma coisa, sei lá, estrogonofe. Tô aqui com a minha cabeça, tô com vontade já de comer estrogonofe, só que de repente não tem creme de leite em casa. E tá na hora, não dá tempo de comprar e tal, não vou comer estrogonofe, vou ter que comer outra coisa. Mas não deixa de ser um imprevisto, não deixa de ser algo que eu não imaginava, entende? É mais ou menos esse cenário que eu queria colocar aqui e que isso causa uma certa aflição, causa uma certa angústia. Falando ainda de sentimentos, existe, que é o que eu vou responder agora de uma das perguntas que chegou, um sentimento muito natural que é o da comida. Às vezes é aquela coisa de descontar na comida. Não chega a ser bem um sentimento, mas é algo muito recorrente. Então, às vezes eu não sei o que fazer, não sei como lidar com aquela situação, mas eu tô tão agoniada que eu como demais. Então, é como controlar
essa vontade de comer com ansiedade? Primeiro a gente precisa saber que existe, né? Então, dentro dessa pessoa aqui que está com ansiedade, ela tem um comportamento de optar por comida, de ir atrás de comida quando tá sentindo isso. É uma das reações que ela tem, um dos comportamentos que ela tem para lidar com esse sentimento. Isso precisa estar muito claro. Essa pessoa precisa entender que isso acontece. Entendeu que isso acontece? Comece a perceber se você sempre precisa ter a comida ou se você pode ter outras opções. Porque muitas vezes a pessoa tá ali, ansiosa, meu Deus, o que eu vou fazer, geralmente ficam muito agitadas, preciso comer. Esse é o ponto. Eu realmente preciso comer ou eu posso fazer alguma outra coisa? Porque o comer, gente, ele não tem problema nenhum. Comer é ótimo, é muito gostoso, só que muitas vezes esse comer não é bem poderia dizer talvez que não é bem um comer saudável. Ele é compulsivo. Ele é pra suprir alguma falta que eu sinto. É tipo, tem que fazer alguma coisa, tem que resolver algum problema. Só que aí a gente tenta resolver na comida, o que nem necessariamente resolve o problema. Mas enfim. Então, o que eu quero sinalizar aqui? Preciso realmente comer? Tô com fome? Ou eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa e eu vou descontar na comida? Ou eu vou acabar comendo? Não, eu não tô com fome, mas eu quero comer. Beleza, eu quero comer. Não, eu não tô com fome, mas eu acho que eu tenho que comer, porque é a única coisa que eu acho que vai me ajudar agora. Aí é que entra o descontar na comida. Aí é que entra o que pode não ser tão positivo, porque esse episódio tende a acontecer muitas das vezes que essa pessoa estiver ansiosa. E se ela estiver ansiosa com frequência, ela vai entrar num processo possível de ganho de peso. E que é uma das dúvidas também que gera é por que a ansiedade gera ganho de peso. Muitas vezes é por conta desse comportamento de descontar na comida. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que o comportamento, ele é adquirido. A gente não começa a comer com ansiedade de uma hora para outra, tanto que tem pessoas que não têm esse tipo de comportamento quando estão ansiosas. Elas, ao invés de comer, elas param de comer ou elas vão fazer alguma outra atividade. E aqui é mostrar isso, que a gente desenvolve esse comportamento. Gosto de entender um pouco da família, dentro da minha visão, de entender o que a família te ensinou sobre ansiedade, o que a família te ensinou sobre comida. Tem muitas famílias nesse Brasilzão que entendem que a comida é afeto. Então, se eu tô desesperada, se eu tô angustiada, eu preciso buscar afeto, eu preciso buscar algo que me acalente, que me gere tranquilidade. E se eu entendo que isso é na comida, é lá que eu vou buscar. Só que aqui é que entra alguma outra questão também. A gente pode ter sim esse afeto, esse acalento na comida, mas não apenas. E uma das questões que a gente trabalha na terapia para lidar com a ansiedade é justamente ampliar as alternativas para lidar com esse sentimento de angústia, de falta. Beleza, eu preciso de algum afeto, eu preciso de algum acalento. Eu sei que eu posso encontrar na comida, mas eu encontro só na comida? O que mais que poderia me acalentar? O que mais que poderia me deixar mais calma, mais tranquila? É só comer? Muitas pessoas acham que sim, tanto que descontam lá, comem às vezes um pouco a mais. E geralmente não é assim, frutas, saladas, geralmente são alimentos um pouco mais calóricos, que tem um pouco mais de gordura, carboidrato, e por isso, às vezes, passa a ser um pouco prejudicial, entende? Então, esse era um outro ponto que eu queria trazer aqui. Acho que consegui responder a pergunta. Se a pessoa estiver por aí e quiser deixar nos comentários, ou se quiser me mandar direct, depois eu faço um complemento. E caso alguém que esteja aqui tenha ficado com uma dúvida e quiser perguntar ainda assim em cima disso que eu falei, pode ficar à vontade, que agora eu vou para o terceiro aspecto
da ansiedade. Então, falei já do humor, falei dos sentimentos, abordei um pouco mais a questão da vontade de comer, que é muito comum. E o terceiro ponto que é afetado pela ansiedade na nossa vida são os relacionamentos interpessoais. Relacionamentos interpessoais e outros, né? Com os familiares, com o namorado, com os amigos, com os colegas de trabalho, com pessoas, às vezes, de um hobby, sei lá, da igreja, ou da aula de inglês, ou da aula de música. Relacionamento de uma forma geral. E por que a ansiedade afeta? Porque dependendo de como eu estou, eu transpareço isso para outra pessoa e a minha reação pode vir a gerar um problema. Então, o que eu quero destacar aqui é que esse ponto está extremamente relacionado aos nossos sentimentos, que é como a gente se sente. Então, o que eu sinto, né? As preocupações, angústias, medo, decepção, frustração. Como que esses sentimentos que podem ser originados também dessa situação de ansiedade, como que isso vai estar nas minhas relações? Porque às vezes eu sou tão preocupada, tô tão de cabeça cheia com alguma coisa que tá pra acontecer, que eu acabo descontando em alguém, que eu acabo mudando o meu tom de voz, que eu acabo tendo um comportamento diferente do qual eu poderia ter normalmente. E ter esse controle emocional perante as relações é muito importante, justamente para que você consiga se conhecer, consiga saber como que você está lidando com esse sentimento e com aquela relação. Se a gente, às vezes, está muito ansioso numa véspera de prova, que é muito comum, ou perto de uma apresentação importante, e às vezes a gente precisa resolver uma situação com alguma pessoa, e se eu tô tão nervosa a ponto de prejudicar a relação, é porque tem alguma coisa que precisa ser revista. Tem algum tipo de controle que precisa ser adquirido, né? Aprender a lidar com essa situação, que entra um pouco da inteligência emocional, entra as noções de comunicação, o que falar, com quem falar, como falar. A questão da inteligência emocional, só para esclarecer, é você saber que você pode ter um sentimento e o que você vai fazer com ele. Porque eu posso estar extremamente estressada. O dia foi horrível, foi muito difícil, muitas coisas aconteceram, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? A culpa vai ser do meu companheiro? A culpa vai ser da minha mãe, que fez uma coisa que eu não queria, e aí, pá! Tudo isso, todos esses sentimentos, eles fazem parte, na verdade, costumam fazer parte de quadros de ansiedade e por isso eles podem estar influenciando os relacionamentos. Quem tá comigo até aqui faz sentido? Então, abordados os 3 pontos até aqui: humor, sentimentos e relacionamentos. São os 3 aspectos que a ansiedade pode afetar, pode influenciar as nossas vidas. Então, por isso, precisamos aprender a lidar com ela. Novamente, ela é normal, ela faz parte da nossa vida, só que pode acontecer algumas situações, e às vezes tem a ver com a família, tem a ver com a forma como a gente aprendeu a lidar com ela, seja comendo, seja gritando, seja tendo algum comportamento que pode ser um pouco, digamos, disfuncional, pode não estar me ajudando, e eu preciso achar uma forma de lidar com esse sentimento, porque afeta o humor, os meus sentimentos diante disso que eu sinto, dessa ansiedade, e os meus relacionamentos e outros, tá? Aqui eu quis trazer esses para deixar mais claro. Não havendo mais dúvidas, a gente vai encerrar por hoje. Agradeço muito a presença de todos e ressalto que semana que vem tem outro tema relacionado à ansiedade e a relacionamentos. Se você tiver alguma sugestão, pode me mandar por inbox, que vai ser um prazer poder contribuir com você. Finalizamos por hoje. Um beijo e até semana que vem.